pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, como será definitivamente o arrebatamento da igreja? Será antes da grande tribulação? Será depois da grande tribulação? Vamos abordar também outras linhas e tudo isso nós vamos fazer através de um e-book maravilhoso, fácil para você ver graficamente e entender. Fica com a gente que o estudo hoje está incrível, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bora lá para o estudo! Meu parceiro Wilber, então nós temos aí a grande discussão entre os cristãos. Você é pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Realmente a igreja passa pela tribulação, eu não passo pela tribulação? Ô Wilber, a gente precisa respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. O que você acha dessa divisão, né, esse racha às vezes que existe no meio do mundo cristão? Você acredita que isso é saudável para o corpo de Cristo? De forma alguma não, né? A gente sabe que temos que respeitar a opinião, o pensamento de cada um, até porque ninguém vai pensar igual, até porque Cristo ele nos chama para ser participante da sua igreja e a comunhão do seu corpo com pessoas de pensamentos, de culturas, de tempos diferentes, né? Então, com certeza, há divergências de pensamento. E essa área que nós vamos abordar hoje, né, é uma área dentro da teologia, dentro da sistemática, que é relacionado às últimas coisas, né? A escatologia, a vinda de Cristo. Então, nós vamos tentar pegar esse conceito da sistemática, que é bem complexo, que parece uma sopa de letrinhas, e vamos tentar deixar de uma forma simples, de uma forma fácil de entender, né? E sempre visando, como o Max falou, o respeito às diferenças e os pensamentos de cada irmão. Maravilha. E importante, a gente quer fazer um estudo bem rápido para você, e para isso a gente quer disponibilizar esse e-book aqui, que nós vamos falar sobre os pilares, né, 5 principais pilares da linha pré-tribulacionista, e do lado de cá, o pós-tribulacionismo. Então você vai entender aqui como funciona, desde a morte de Cristo na cruz do Calvário até a grande tribulação. Essa é, na verdade, um gráfico da linha pós-tribulacionista, e você vai ter disponível também para fazer download a linha pré-tribulacionista, tá aqui, ó. Depois da morte de Cristo, uma segunda vinda secreta, Jesus viria somente nas nuvens, ali escondidinho, pegaria sua igreja, a igreja passa 7 anos no céu, enquanto passa os 7 flagelos aqui na Terra. Mas antes de começar o estudo, a gente tem que falar das linhas escatológicas, né, Wilber? Fala um pouquinho pra gente do preterismo aqui, o pré, amilenismo, midiomeso e pós-tribulacionismo. Essa sopa de letrinhas tem que ficar fácil para os irmãos entenderem, tá, Wilber? Vamos lá. Não, beleza. Então, o preterista, ele vem de pretérito, ou seja, de passado. Então, eles vão acreditar que todas as profecias bíblicas já se cumpriram, tá? E agora nós só estamos esperando a manifestação do reino de Cristo eterno. Mas o resto já tudo se cumpriu no ano 70, com a destruição lá do templo, com o anticristo sendo Nero. Então, tudo já se cumpriu, só falta mesmo o quê? Esse reino eterno ser estabelecido. Essa é a visão preterista. A visão pré-tribulacionista, o nome já fala, né? Pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação. Essa linha escatológica vai crer que Jesus ele arrebata a igreja antes de começar a grande tribulação. Antes de começar os 7 anos, Cristo vem secretamente e arrebata a sua igreja secretamente. Nós temos o amilenismo, que é uma linha escatológica que ela vai negar um milênio literal de 1000 anos, ou seja, Cristo não necessita de um milênio literal de 1000 anos sobre a Terra. Essa linha vai defender esse ponto. E se não é um milênio literal, é o quê? É um milênio espiritual que já está ocorrendo até a vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas para a eternidade. Temos a linha mid e meso, né? Mid e meso vem de meio, e tribulacionismo de tribulação, ou seja, acontece no meio da grande tribulação. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da tribulação, quando aquele chifre pequeno ele sobe, ali no meio, aí a igreja é arrebatada. Então, a igreja só fica os 3 anos e meio primeiros da grande tribulação. E temos o pós-tribulacionismo, que vai acreditar que a igreja passa os 7 anos da grande
tribulação. Maravilha. Irmãos, nós somos adeptos da linha pós-tribulacionista, tá? Porque nós cremos que a igreja precisa passar pela grande tribulação. Primeiro, porque isso já foi uma normal entre a igreja de Cristo. A igreja do primeiro século passou, você vai ver que a igreja dos cruzados passou, a igreja do império ali, quando Roma institui a igreja cristã como religião do império, passou por grandes tribulações, passaram por grandes perseguições. A igreja da reforma passou, pós-reforma passou, e porque a igreja da última hora, que é a igreja mais fraca sobre a terra, não passaria. Eu não estou solitário nesse entendimento, só você olhar as 7 igrejas da Ásia e você vai dar uma olhada em grandes expositores, como Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que sabe que a igreja da última hora é uma igreja que não tem os fundamentos de Cristo como alvo principal do seu coração. O nosso coração hoje é desejoso por bem-estar, por prazeres, por tantas outras coisas no mundo de entretenimentos e ilusões que vivemos e que não damos tanto valor para aquilo que é eterno. Não aprendemos a ansiar aquilo como se fosse uma grande pedra preciosa. E eu estou falando isso para vocês, a gente vai vir já para o gráfico, mas eu quero lembrar vocês que a revista 1 traz os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Tem o QR Code com videoaulas aqui. Aqui, se eu não me engano, já tem 2 estudos sobre o arrebatamento da igreja. E a revista número 2 aqui, que já saiu, que é uma revista bem do Apocalipse, vai trazer também a doutrina dispensacionalista, que nós vamos falar a partir de... Daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa questão. Então, assim, se você conseguir, quiser se aprofundar nisso, pegue as nossas revistas, porque vai ter bastante conteúdo. E a revista 3, que vai sair agora em julho de 2023, nós vamos... A matéria de capa dela é sobre o arrebatamento da igreja. Então, uma nós fizemos mais mapa, cronológico e tal, bem discipuladora. A segunda revista mais apocalíptica, e a terceira, que é a vinda de Cristo. Nós vamos bater bem forte nessa questão da vinda de Cristo, preparação da igreja para a vinda de Cristo, edificação. É o tempo que Deus vai usar a grande tribulação, lá em Malaquias 3, agora eu não lembro... Eu não lembro o verso, mas ele fala: vou me sentar como lavandeiro, eu vou passar vocês pelo fogo, e eu vou purificar vocês como se purifica a prata, se purifica o ouro. O que é fogo? Sinônimo de grande tribulação. Ele vai tirar todas as impurezas da sua noiva. E ele fala: eu vou passar vocês pelo fogo, e vocês vão dizer: esse é meu Deus, eu direi: esse aí é meu povo. Em Jeremias, Deus também fala que vai passar o seu povo pelo fogo, por grande dificuldade. Qual a forma que Deus tem para aprovar os seus? Para aprovar os seus, na verdade, é exatamente passando você pelas grandes tribulações para ver aquilo que está dentro do seu coração. E Deus passa isso, a igreja pelo fogo, exatamente para separar bodes das ovelhas, para separar joio do trigo, para que depois ele possa queimar o trigo e assim sucessivamente, tá bom? Agora vamos lá falar daquela linha pré-tribulacionista, do qual hoje quase que boa parte da igreja brasileira está dentro desse contexto, que são 5 pilares aqui. O primeiro pilar que eu gostaria de falar, que eles utilizam, é rápido como um relâmpago. E o texto está lá em Lucas 17, 24. Outro texto auxiliar você vai poder ver em Mateus 24, 27. Lá o texto fala, não é de rapidez como relâmpago, mas é de estar visto, né? De se ver como relâmpago, porque lá o texto fala assim, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Se você quiser abrir pra gente, Uber, seria bom. Assim como assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele ainda continua dizendo que todo olho verá. Olha, quando Jesus foi arrebatado aos céus, 2 anjos falam para os discípulos: o que vocês estão olhando, varões galileus? Do mesmo jeito que vocês viram Cristo subindo entre as nuvens, da mesma forma vocês o verão vindo no meio das nuvens. Então Cristo será visível. E ali o autor está mostrando que, assim como o relâmpago na noite, está tudo escuro, tudo escondido, mas o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente. Da mesma forma será a vinda de Cristo. Leia aí pra gente, Uber, só esse trechinho. Sim, beleza. Está em Lucas 17, 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Maravilha. Pega 1 Coríntios 15, 51, para a gente falar agora o segundo pilar, que é não abrir e fechar de olhos. Então, o primeiro pilar, que é um arrebatamento secreto, porque Jesus fala assim: eu virei como ladrão, cuidado que eu virei como ladrão. Para 7 igrejas da Ásia ele fala: eu virei como ladrão. Então as pessoas acreditam que Jesus vai vir escondido. O dia e a hora a gente sabe que ninguém vê, mas ele não vem escondido, irmãos, ele vem e todo olho verá. Será uma apoteose, Jesus vai desfilar pelos céus, irmãos. Isso vai ser incrível de você não enxergar.
porque os mortos ressuscitarão. A Bíblia fala que as tumbas vão se abrir novamente, os Quebec, se eu não me engano, Quebec, vai se abrir, vai rachar os túmulos, assim como o túmulo de Cristo rachou, e os guardas ficaram aterrorizados. Da mesma forma será o arrebatamento da igreja. Lê pra gente 1 Coríntios do 15, 51 e 52, o Wilber. Sim, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Peraí, então o arrebatamento não acontece no abrir e fechar de olhos, né, Wilber? Então o que acontece no abrir e fechar de olhos? Não, aqui está falando que no abrir e fechar de olhos vai acontecer a transformação dos nossos corpos, ou seja, todos seremos transformados. Tanto os que dormem, aqui são os que estão mortos, quanto os vivos. Então, pode falar. Não, aí eu só ia continuar, porque ele continuou. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o contexto aqui é todo em transformação. Então, num abrir e fechar de olhos, nós receberemos corpos transformados. O ato de abrir e fechar os olhos ante a última trombeta é a ressurreição dos mortos e glorificação de corpos. Então, como é que acontece o corpo transformado? Eu estou aqui, pum! Vai ser num piscar de olhos. Os meus corpos serão transformados e eu vou começar a subir rumo ao meu Senhor. É assim que acontecerá. Mas não, como Paulo fala em Tessalonicenses, antes dos mortos. Quem morreu primeiro ressuscita. E nós aqui, os vivos, que ficarmos, vamos olhar ele subindo e logo nós os vimos, seremos também arrebatados com eles. Mas não, Paulo fala, não antes deles. Primeiro serão eles, depois nós. Primeiros que já morreram, já pagaram o preço de passar pela morte. Depois nós, os vivos, ok? Então, ó, segundo pilar do pré-tribulacionismo, num abrir e fechar de olhos. Não, Jesus não vem num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos é transformação de corpos. Wilber, vamos lá. O terceiro pilar aqui é como um ladrão na noite. Tem os textos principais e auxiliares aqui, que diz, tem uma passagem que diz assim, que eu virei como um ladrão na noite. Paulo está falando isso em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Lê para a gente, Paulo, para ver se é isso mesmo que ele está falando. Então, Paulo vai falar assim, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Porque vós mesmos sabes muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, daquela mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, a ideia de vir como ladrão na noite é aqueles que não estiverem vigiando, ou seja, interpretando os sinais dos tempos. Esses serão pegos de surpresa, mas esse dia não pegará de surpresa os que estiverem na luz e vigiando, porque nós somos filhos do dia. Paulo não está falando isso? Vocês não serão pegos de surpresa, vocês são filhos do dia, vocês são filhos da luz. Então, Jesus vem como ladrão na noite e vai pegar de surpresa quem estiver em trevas. Por isso que ele fala, vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos do dia. Vocês não são da noite, vocês são do dia. Então, esse terceiro pilar também, que Cristo vem como ladrão e a igreja vai ser pega de surpresa? Não, a igreja não será pega de surpresa. A igreja saberá quem é o homem da iniquidade, a igreja saberá a grande apostasia que se instaurou em todo o território. A gente fala demais aqui da apostasia, do evangelho de Cristo mais alguma coisa, evangelho de Cristo mais alguma coisa, evangelho de Cristo mais... Isso é terrível. O evangelho do bem-estar, o evangelho do coach, o evangelho da prosperidade, o evangelho de que você agora é filho, uma paternidade agora desenfreada, o evangelho da supergraça ou hipergraça, não sei nem mais o que falar. Então, assim, a gente já escreveu tantos estudos aqui sobre graça, exatamente porque você está debaixo da graça, você tem um compromisso com Deus, porque você não é dono de você mesmo, você foi comprado por um alto preço, ok? Então vamos lá, o quarto pilar, o dia e hora ninguém sabe. Você chegou a pegar um texto, Wilber, só pra gente falar? Peguei sim, Marcos. É Mateus 24, 36, que fala assim, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Maravilha. Então, ó, Jesus não sabia até quando ele foi assunto aos céus e sentou à direita de Deus, porque agora todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder é o poder da onisciência, da onipresença, da onipotência. Agora Jesus como Deus, e sendo Deus, ele sabe todas as coisas, ok? Max, de onde você está tirando isso? Apocalipse 1:1. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Dá uma lida lá para você ver. Agora, ele sabe de todas as coisas.
Então, assim, o dia e hora exato somente a igreja não sabe, mas quando todos os sinais estiverem já cumpridos, a igreja saberá que o tempo será muito próximo. Talvez possamos discernir o ano ou o mês, mas o dia e hora exato não nos são permitidos saber. Max, por que você está falando que o ano, talvez até os meses, a igreja poderá saber? Porque se a igreja acompanha todo o estudo de escatologia que a gente tem feito aqui, do estudo de Daniel, a estátua de Daniel, conectando com as bestas do Apocalipse, você vai entender quando o chifre pequeno se levantar lá de Daniel, quando o cavaleiro branco do Apocalipse aparecer como uma solução mundial, como líder religioso, uma paz mundial, você sabe que restam 7 anos sobre a terra, porque esse acordo de paz será feito com muitos e não é com todos, ele será quebrado no meio da semana e depois então vem uma grande perseguição para a igreja de Cristo, onde as 2 testemunhas serão mortas. E se você não sabe do que eu estou falando também, deixa eu tentar puxar aqui para você, que nós criamos aqui, deixa eu ver se eu tenho rápido aqui. Ah, tem. Ó, eu e o Wilber, criamos este curso do Apocalipse. Nós temos diverso conteúdo no canal, gratuito para você se edificar, mas se você quiser se aprofundar, tem aqui, ó, curso do Apocalipse. Você comprando, obviamente, você edifica a nossa vida, tá? Você compra lá o curso do Apocalipse e, ó, você vai aprender muita coisa. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 7 módulos aqui, com vários vídeos adicionais. O que é a escatologia, a estátua de Nabucodonosor, os animais do capítulo 7 de Daniel, 70 semanas. Irmão, dá uma olhada aqui, ó. apocalipse.com.br/papocomdeus.com.br/apocalipse. Você pode clicar aqui, você vai ter uma descrição de cada módulo, tá vendo? Fora todos os vídeos adicionais que a gente tem no canal, que vai edificar você bastante. Nesse estudo do Apocalipse, estou deixando o link aqui abaixo para você, você vai poder navegar lá, você vai poder aprender bastante coisa e vai receber muito e-book adicional, tá bom? Então, como é que eu faço para interpretar o dia e a hora? Se você puder, compra o nosso curso, que você está abençoando a gente. Se você não puder, não tem problema. Vai no nosso site, tem uma playlist lá sobre escatologia e também tem um curso de escatologia no nosso site gratuito. E aqui no YouTube também tem uma playlist de vídeos de escatologia, tá bom? Se você pode e quer se aprofundar nesse tema, temos um curso de escatologia para abençoar a sua vida. Então, a igreja não vai ser pego de surpresa. A igreja só não sabe o dia e a hora, mas a igreja vai interpretar os tempos, vai saber muito possivelmente até o ano da volta de Cristo. Porque quando ele entender que o filho da iniquidade se levantou, Paulo fala, não virá o fim antes que se manifeste a grande apostasia e venha o homem do pecado, o filho da iniquidade. Quando ele ascender mundialmente, a igreja vai gritar e começar a tocar trombetas. Esse daí, ó, é o filho da iniquidade, ok? O quinto pilar, o Wilber, está em Apocalipse 3:10, né? Deus nos livra da ira vindoura. Esse texto é muito usado por pessoas que eu amo, inclusive, né, pessoas que são doutoras em grego, aí, como Lamartine Pozzella e outros, e ele coloca, né, que ali tem uma preposição que aponta que Deus nos livra da ira vindoura, Deus vai nos tirar dali. Mas o texto não fala tirar, o texto fala de guardar, de proteger. O sinônimo ali não é retirar, o sinônimo ali é proteger. Veja, Deus guardou o povo no Egito quando caíram as 10 pragas. O povo está ali em Gósen, né, na terra de Gósen. E Deus não deixou nem que na morte dos primogênitos morresse nenhum dos judeus. Da mesma forma, o Senhor guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não livrou eles da fornalha de fogo ardente, né? Livrou eles dentro da fornalha de fogo ardente. Veja que é um símbolo da grande tribulação, o fogo que vai vir sobre a terra. Então, no tempo da última hora, Deus vai guardar você, né, do mal, mas não vai tirar você, porque não tem como tirar você. Eu não posso passar fome, não posso passar guerra, não posso passar peste. Olha aí, nós tivemos uma grande pandemia mundial e a igreja estava aqui na terra. Então, Deus tem as suas métricas de chamar a atenção do seu povo, dizendo assim, o pecado de vocês ascendeu até mim. Está no tempo de vocês se consagrarem, vocês são sacerdotes ao Senhor, devem ser separados e santos ao Senhor. E santidade não é só não pecar, santidade é ser separado, se separar para Deus, ok? Então esse trecho de Apocalipse 3:10 que fala que Deus nos livra da ira vindoura é o quinto pilar, e para nós não acreditamos por esse ponto. Tem um outro estudo que nós fizemos, Wilber, que eu não lembro, chama a terça parte, o número terça que é para os salvos, né? Isso aí. Irmão, se você puder digitar aí no YouTube, ó, terça parte, Papo com Deus, meu Deus do céu, faz esse estudo. Para mim é um dos estudos mais reveladores. Quem me deu essa linha foi o pastor Elias, um senhorzinho de 75 anos de idade. Quando eu comecei a estudar aquilo, Deus me deu uma interpretação muito boa e eu compartilhei nesse estudo aí com o Wilber e com vocês e foi incrível. Max, então assim, já que você
vamos dizer assim, meio que contestou, né, esses 5 pilares do pré-tribulacionismo. Da onde apareceu o pré-tribulacionismo? Fizemos um estudo grande aqui nessa revista, ó, sobre o pré-tribulacionismo. Nós vamos mostrar Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, tá vendo? John Wesley, todas as pessoas acreditavam no pós-tribulacionismo. Então, da onde veio isso? Esse estudo aqui na revista 2, sobre o pós-tribulacionismo, sobre o dispensacionalismo, vai falar bastante sobre isso. Bom, essa, na verdade, é uma teologia tardia, e ela veio aí nos últimos 100, 200 anos para cá. Ela originou-se, na verdade, do sonho de uma menina chamada Margaret MacDonald. Basicamente, era uma religião mística, ela não tinha uma religião cristã, e depois ela foi popularizada pelos irmãos Playmont, é isso, Playmont, né, Hilber? É isso aí. Pelos irmãos Playmont, que começaram a divulgar o sonho dela, falando que Cristo viria antes, arrebatar a igreja da grande tribulação. Depois ela foi pelo John Nelson Darby, pegou isso e começou a varrer a Inglaterra e todos os outros países ali, né, da Europa com essa ideia, e pra gente aqui ela chegou no Ocidente através da Bíblia anotada de Scofield. Então nós estamos falando de Margaret MacDonald, dos irmãos Playmont, de John Nelson Darby, 1800 a 1882, e depois popularizando para a gente aqui no Ocidente através da Bíblia anotada de Scofield. O que é uma Bíblia anotada? Lê-se um verso, lê o comentário bíblico abaixo, a anotação, e o autor disse, olha, a igreja será retirada porque eu penso disso, assim. E todo mundo seguiu essa linha, isso popularizou para a gente nos últimos 200 anos. Por isso que nós falamos que essa é uma resolução, é um entendimento tardio. Max, você está solitário nesse pensamento? Imagina, grandes teólogos do Brasil pensam assim, não só o Hernandes Dias Lopes que eu citei, né, o Augusto Nicodemos, e tantos outros homens. Dr. Rodrigo Silva, se você segue o canal dele aí de arqueologia no YouTube. Então, assim, a gente não está solitário nesse entendimento. E o gráfico para você é esse daqui. Então, o pré-tribulacionismo acredita nisso, que vai vir aqui, ó, um princípio de dores, e eles vão se intensificando até a dor de parto. E aí Jesus vem, na verdade, ele vem fazer uma aparição secreta. Eu não entendo essa questão de aparição, tá? Mas ele se esconde nas nuvens e arrebata a igreja numa ressurreição secreta. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que nós lemos, tá? Mas é um entendimento, uma interpretação que Jesus vem em secreto. Aí, irmãos, olha porque a gente não entende assim. A igreja passa 7 anos no céu na boda do Cordeiro, enquanto aqui embaixo o povo sofre grande tribulação e Deus trata com os judeus. Então, esses homens do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja vai lá para cima e fica passando 7 anos, comendo, bebendo, sendo servidas por Cristo, enquanto aqui embaixo os judeus e todos os homens maus vão perecendo e vão se convertendo ao Senhor. Veja, Cristo só tem uma noiva. A Bíblia fala que o muro de separação já não separa mais, que era o Soreg, o muro que tinha lá no tempo dos judeus, no tempo de Herodes. Esse muro já não existe mais. Na cruz do Calvário, Deus uniu judeus e gentios no seu corpo. O Israel de Deus hoje, Paulo vai falar, que não é mais no prepúcio da carne que é cortado, que é feito a circuncisão. Agora a circuncisão, para saber quem é o Israel de Deus, quem é o judeu de Deus, é a circuncisão do coração. Então se você se arrepende, se converte dos seus pecados, o Espírito Santo circuncida o seu coração. E com esse entendimento você passa a se tornar o Israel de Deus. Isso significa o quê? Unificação dos povos, judeus e gentios. Aquilo que foi profetizado lá em Jeremias, se não me engano 33, novamente eu vou unir você, casa de Judá e casa de Efraim, ou seja, judeus e gentios, né? Porque os efraimitas e as 10 tribos do norte tinham sido dispersas entre os povos. Novamente eu vou unir vocês, né? E Deus fala lá para o profeta pegar as 2 varas na mão e segurar as varas. Novamente eu vou fazer isso para você. E Cristo na cruz do Calvário, ele une as 2 varas, né? Que é uma vara vertical, uma vara horizontal, que é o símbolo da cruz. Ele une as 2 varas e com seus braços abertos, ele une judeus e gentios na cruz do Calvário. E agora Israel de Deus, como eu te falei, é o circuncidado no coração. Não entendemos que existe uma separação entre o povo judeu e o povo gentil, é um povo só no corpo de Cristo, um povo espiritual, obviamente, né? Porque ainda temos a divisão de raças aqui na Terra, até a volta do reino de Cristo. Então nós não fazemos dicotomia de povos. Max, que é dicotomia? Tratar judeu e gentil diferente. Uma vez que ele se converteu e recebeu a Cristo, né, e se converteu a Cristo como seu Senhor, então somos um único Israel de Deus, tá? E eles acreditam assim, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, cadê meu mouse? Opa, peraí.
Desculpa, irmãos, entrou aqui um irmão me ligando agora. Então, ó, aqui em cima fica a igreja e aqui embaixo ficam os judeus passando a grande tribulação, tá bom? Então tem essa divisãozinha e depois vem a volta de Cristo. Então, irmãos, não sei se vocês percebem, Cristo, na verdade, teria vindo 3 vezes sobre a terra. Ele veio a primeira vez, morreu na cruz do Calvário. Ele vem a... Opa, desculpa, eu já estou aqui no pós-tribulacionismo. Deixa eu voltar aqui para a linha pré... Pronto, voltei para a linha pré. Então, eles acreditam em 3 aparições. Jesus veio a primeira vez e morreu na cruz. Ele vem secretamente, arrebata a igreja nas nuvens, e depois ele volta pela 3ª vez. A Bíblia não fala de 3 vezes, a Bíblia fala de 2 vezes somente, tá? Por isso que a gente acredita que é um equívoco de interpretação. Então, vamos lá. Nós precisamos estar apercebidos, como fala aqui em cima, ó, em Mateus 24, Jesus orienta seus discípulos que estejam apercebidos do sinal. Essa advertência é uma confirmação do verso 25, eis que vô-lo tenho predito, ou seja, atenção aos sinais que eu já dei para vocês. Jesus fala, eis que eu tenho dito todas as coisas. Aonde Jesus fala isso? No seu sermão escatológico de Mateus 24, tá? E no verso 45 a 51, na parábola do mau servo, ignorando todos os sinais e a possibilidade do retorno do seu Senhor, Jesus insiste em permanecer na prática, as pessoas insistem em permanecer na prática da maldade e são pegos de surpresa. Logo depois que Jesus faz o sermão escatológico ali em Mateus 24, ele fala dessa parábola do servo mau. Jesus está falando, ó, eu tenho dito todas as coisas para vocês, observem tudo que eu disse para vocês. E depois ele fala do servo mau. O que é o servo mau? Aquele que conhece todas as coisas e mesmo assim permanece na prática do mal. Então esse aí não está vigiando os tempos, esse aí será pego de surpresa. Não é isso, Huber? Exato. No caso da doutrina pré-tribulacionista, o que vai sustentar essa doutrina e essa dicotomia de povos, né? Você vai ver que tudo, a escatologia, toda a forma de interpretar a Bíblia, ela vai interpretar em cima dessa divisão entre Israel e igreja. Quando a gente mostra que não há essa divisão de Israel e igreja, ou seja, que o corpo de Cristo é formado por ambos os povos, toda essa interpretação, que parece fazer sentido, ela vai cair. Ela cai por terra. Então, eu falo que o dispensacionalismo está edificado numa base de areia, né? Uma base bem areosa, que é justamente nessa dicotomia de povos. Quando nós conseguimos mostrar, e isso tem em diversas cartas, em Efésios, em Gálatas, em Hebreus, que não há essa dicotomia de povos, aí a doutrina dispensacionalista não vai mais fazer sentido, porque Jesus não vai tratar diferente com uma nação e com outra nação. São todas as nações de Cristo, desde que ela se converta ao Filho de Deus e reconheça o Evangelho. O que era antes na carne, né? O que era antes por uma etnia, por uma cultura, agora passou por meio de Cristo a todos os povos da terra, e todos esses povos formam um povo só, que é o corpo de Cristo. Maravilha. E o nosso mapa aqui do pós-tribulacionismo, que é o qual nós cremos, né, aqui do Papo com Deus, é que Cristo veio uma única vez aqui no Calvário e a segunda vez dele, todo o olho verá. Por isso que a igreja passa pela grande tribulação, tá, durante 7 anos. Porém, os 7 anos são 3 anos e meio de uma falsa paz e depois 3 anos e meio de uma intensa perseguição e morte da igreja. Os 3 anos e meio iniciais, ó, as 2 testemunhas estão tocando trombetas, depois elas vão ser perseguidas e mortas no final. Eu vou deixar diversos versos para você estudar isso em casa, e eu até coloco para você, ó, judeus e gentio formam a igreja de Cristo. Por isso que são as 2 testemunhas, testemunha 1, testemunha 2, tocando trombetas. Da onde você tirou isso, Max? Dá uma olhada aí, as 2 casas de Israel, Papo com Deus no Apocalipse, no YouTube, ou se você ainda não conhece as 2 testemunhas do Senhor, digita Testemunhas Papo com Deus no YouTube, assiste o nosso vídeo das 2 testemunhas. Nas revistas ilustradas tem um monte de vídeos explicando sobre as 2 testemunhas. Eu e o Uber vamos gravar um novo para a revista 3 também, incrível. A gente está fazendo um e-book maravilhoso. E aí, ó, os pilares, né, os sinais para a gente, da linha pós-tribulacionista, interpretar, porque Jesus está nos orientando para a gente observar os sinais. Ó. Lucas 21, por exemplo, vai falar dos sinais no mar, perplexidade, angústia entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Muitas pessoas colocam isso como literal, tá? Que o mar vai estar agitado. Esses dias aí no litoral, por exemplo, teve desabamento aqui no litoral norte, morreram muitas pessoas, as pessoas estão vendo, Jesus está voltando. Irmão, a despeito de que Deus utiliza
sinais através da natureza. Mar na Bíblia significa povos, línguas e nações. O anjo fala isso para João lá em Apocalipse. Então a gente sabe que o mar vai estar agitado. Ou seja, vamos ter problema na economia, nós vamos ter problema de guerra, de fome, de peste. Então as nações estarão muito agitadas. Sinais nos céus. Está aqui, ó, sinais nos céus, Mateus 24:29, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Irmão, você precisa adquirir o e-book. Não é que eu quero vender aqui, visto que uma vez que a gente vende também abençoa o nosso ministério. Se você não viu ainda esse e-book aqui, ó, tá na papocomdeus.com.br/apocalipse também, não é só o curso que tá lá, tá? Tem o nosso dicionário do Apocalipse, tá aqui, ó, dicionário do Apocalipse. Cara, esse dicionário é incrível, ele custa só R$49 e ele tem vários QR Codes, né, que vai te levar para diversos lugares, diversos vídeos que eu e o Uber gravamos contando o que significa então esses sinais que você vai ver no céu. Ó. O sol se escurecerá, o sol está mostrando a igreja de Cristo, aqueles que são glorificados, as estrelas cairão do seu firmamento, ou seja, nós acreditamos, quando mostra que lua, símbolo da antiga aliança, sol, símbolo da nova aliança, estrelas caindo dos céus, ou seja, aquelas pessoas que estavam na doutrina cristã, doutrina apostólica, elas vão apostatar da fé. Você vê que Paulo não fala que estrela cai do céu, ele fala que não chegará ao fim antes que se manifeste o filho da perdição e venha a grande apostasia. Estrelas é o símbolo da igreja glorificada. Nós estamos fazendo os sinais do fim dos tempos. Eu e o Uber estamos colocando um vídeo muito legal. Cristo fala, eu sou a luz do mundo quando eu estou no mundo, mas quando eu for para o meu Pai, vocês agora são a luz do mundo. E aí, como que nós somos a luz do mundo se nós estamos em trevas? Porque Cristo fala, ó, trabalhe enquanto é dia, porque vai chegar o tempo da noite. E é um tempo muito difícil de trabalhar, que é o que nós estamos agora na última hora. É difícil conseguir audiência, é difícil conseguir sua atenção, é difícil conseguir, porque tem muitas coisas que militam contra a palavra de Deus, entretenimento, Netflix, streamer, youtuber, vida, livros, passeios, tantas coisas que tiram a sua atenção da sua salvação, da sua vida eterna. Então a gente fica conflitando e brigando com todas essas coisas, né? Então, quando Cristo fala que vocês são a luz do mundo, é que as estrelas, quando elas estão no céu, elas iluminam na escuridão e mostram exatamente o caminho, né? Principalmente para as pessoas que estão navegando num grande mar. As pessoas se orientam pelas estrelas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, Max, de onde você tirou esse verso? Deus chama Abraão e fala, olha para o céu. Abraão, sua descendência será como as estrelas do céu. Está mostrando exatamente a igreja de Cristo, descendência de Abraão, os filhos de Deus, o Israel de Deus como as estrelas do céu, ok? E quando o sol da justiça, que é Cristo, né? Porque João fala que Cristo é o sol da justiça, ele se põe, ou seja, ele volta para o Pai, vai se escurecer na noite, você olha para o céu, você vê o quê? Estrelas. Porque a igreja de Cristo nasce ali no Pentecostes, né? Deus planta lá a semente no Éden, regou nos profetas, mas nasce em Cristo. E vemos a frutificação da igreja nas epístolas apostólicas e a grande colheita desse fruto lá no Apocalipse. Então, quando o sol da justiça, que é Cristo, ele vai embora, você olha para o céu, que começa um período de grande tribulação e perseguição da igreja, você vê a igreja como as estrelas, brilhando e mostrando o norte, dizendo, arrependam-se, aqui está a luz da justiça, a luz de Cristo, ok? Então, ó, eu não vou me aprofundar muito nisso, sinais no mar, sinais no céu, um consolo para as nações. Jesus consola também e exorta a sua igreja. Eu vou pedir para você, esse vídeo já está ficando longo, eu vou pedir para você baixar esse e-book na descrição desse vídeo aqui, ou ir lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos, e você vai poder, deixa eu deixar esse link aqui também, papocomdeus.com.br/, eu não tenho ele aqui, mas é /estudos, tá? Ou no nosso site, papocomdeus.com.br, você vai ver lá, baixar e-books gratuitos. Tem vários e-books, tem mais de 230. Fizemos um estudo incrível sobre o dicionário do Apocalipse. Se você conseguir aí, ó, papocomdeus.com.br/apocalipse, baixar esse e-book, adquirir esse e-book, são 15 páginas ali incríveis, com muitas revelações que Deus nos entregou, e a gente quer abençoar a sua vida, e de uma forma você também abençoa o nosso ministério. Então, assim, para nós, a visão pós-tribulacionista, a igreja passando pela grande tribulação, assim como passaram os irmãos do primeiro século, assim como passaram o povo da lei, né, que teve que guerrear, batalhar e conseguir a terra prometida através de Josué, Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, todos eles passaram por grandes tribulações, os profetas passaram por tribulações, Elias teve que lutar contra Jezabel, o profeta de Baal, para tudo quanto é lado. Por que a igreja da última hora
a igreja de Laodiceia seria aquela igreja que parece que está rica, mas está pobre, acha que está bem vestida, mas está nu, acha que está enxergando tudo. Lá no Apocalipse Deus fala, aconselho que de mim você compre colírio, para que você possa enxergar. E Jesus ainda faz uma advertência, você acha que você está bem? Você é maldita. E Jesus fala palavras pesadas contra ela. Dá uma lida. Nós fizemos um estudo às 7 igrejas da Ásia, que também está na nossa revista, mas se você quiser procurar 7 igrejas da Ásia, Papo com Deus no YouTube, você vai poder se edificar. E Uber, então você acredita que a doutrina pós-tribulacionista faz mais sentido para a gente? Primeiro porque a gente consegue ler as passagens bíblicas e interpretar ela de uma forma mais harmoniosa com aquilo que a gente vê por toda a literatura bíblica? Sim, eu acredito que sim, até quando a gente vai estudar a chamada crítica da recepção, né? O que seria a crítica da recepção? Como determinado texto ele foi lido e interpretado em determinadas eras. Então, a gente vai na igreja lá primitiva, do primeiro século, a gente vai ver que era praticamente ali um pós-tribulacionismo, a Idade Média um pós-tribulacionismo, uma reforma um pós-tribulacionismo. Então, a grande maioria dos teólogos e dos intérpretes, eles sempre viam ou sempre interpretavam, né, visando uma passagem da igreja a uma grande tribulação, né? Mas, de qualquer forma, como o Max falou, a gente respeita todas as formas de pensar, toda a forma da sistemática, e tem uma frase que eu acho interessante, que é de Lutero, né? E eu acho que todos deviam seguir, que fala assim, né? Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, viva como se Cristo houvesse ressuscitado hoje e viva como se Cristo fosse voltar amanhã. Ou seja, independente da sua linha escatológica, você sempre tem que estar esperando a volta de Cristo, você sempre tem que estar vivendo em Cristo cada vez mais, sempre tem que estar buscando mais estar em Cristo, porque independente da escatologia, a nossa base de fé, a nossa base confessional é o quê? Que Cristo, ele morreu e ressuscitou por nós ao terceiro dia, e agora nós devemos nos tornar uma nova criatura, buscando santificação, buscando comunhão, não só com o próprio Deus, mas também com a nossa comunidade, com os nossos irmãos na fé. E eu fico muito chateado que tem pessoas colocando como, por exemplo, que pessoas que pregam ou acreditam em um arrebatamento secreto, essas pessoas estão condenadas a um lago de fogo. Eu acho isso um absurdo muito grande, você falar uma afirmação dessa. Até porque, como eu falei, tem diversas interpretações. Então, se a gente achar que a nossa interpretação é exclusivamente correta e que a nossa interpretação leva a uma salvação, a gente começa a anular o sacrifício de Cristo, porque o que leva à salvação não é a nossa interpretação da Bíblia, mas sim o sacrifício de Cristo, a sua fé pessoal em Cristo, né? Então, por mais que você não concorde comigo, você pode ser salvo, e não impede que você seja salvo, concordando ou não com a minha teologia. E eu acho que a igreja tinha que ser um pouco mais humilde, tanto os dois lados, tanto o pré como o pós, para entender que a nossa interpretação, por mais correta que seja, não vai salvar as pessoas, porque o que salva é o sacrifício de Cristo. Verdade. Jesus ainda repreende os fariseus, fala: vocês sentam na porta do céu, não entra, não deixa ninguém entrar. Vocês sentam na cadeira de Moisés e querem legislar. E tem pessoas fazendo isso hoje. Óbvio que quando você toca trombetas corretamente, como Paulo fala lá em Coríntios, aquela trombeta que não dá som certo, ele dá um som incerto, não prepara o povo para a batalha. Lá em Joel 2, o profeta diz o seguinte: tocai trombetas em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Voz de rebate era um chamado para a guerra, ok? Era um toque que quando a pessoa estava no campo, ela escutava o sonido, ela falava: opa, esse toque é um toque de guerra. Preparava o povo para a guerra. E nós estamos no meio da guerra. Acreditamos que quando a linha pré-tribulacionista ou preterista, os irmãos que pensam um pouco diferente da gente, não dá o toque certo, não prepara o povo de Deus para uma guerra. E essa guerra vem de sofrimento, vem de perseguição e vem de morte, porque é o que nós vemos no Apocalipse. Quando não prepara o povo, a igreja fica uma igreja fraca, que pensa através dos seus prazeres, do seu bem-estar, acredita que porque é filho, não vai passar por dificuldade. E veja só que para você ser filho de Deus, você precisa ser servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Cristo.
Se Cristo é o seu Senhor, então você é filho de Deus. Falamos que Deus só é pai daquele que em Cristo é o Senhor. Então nós queremos tocar trombetas corretamente aqui. Para dar o voz de rebate corretamente, se prepare, porque dias maus estão à nossa frente. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente sabe no final que a igreja vence. E o consolo é isso: quando vocês virem todas essas coisas, olhai para o céu e exultai, Cristo fala. Exultai é uma explosão de felicidade, porque a redenção de vocês está próxima. Então, o consolo que eu quero deixar para a igreja é: olhem para todas essas coisas e exultem, porque a redenção de vocês está próxima. Na verdade, a gente quer tocar trombetas aqui, dizendo para o povo se preparar, porque quem estiver preso ao carro vai perder o carro, quem tiver com o coração na casa vai perder a casa, quem tiver com o coração na sua profissão e tudo vai perder profissão. A Bíblia ensinava que quando tu começava a tocar trombetas durante 10 dias, era tempo de tirar fermento das suas casas, lá no livro de Levíticos 23. Fermento era sinônimo do pecado, e fala, não podia se fazer obra servil nenhuma nesse período, de tocar trombetas e aguardar o dia da expiação, que era o dia que eles receberiam perdão de pecados. E quando as duas testemunhas começaram a tocar trombetas dizendo assim, olha, Cristo está voltando, né? Cristo está voltando, falta 7 anos, falta 3 anos e meio, é o tempo da igreja parar de pensar em correr atrás de faculdade, em correr atrás dos seus negócios, entender que é um tempo de tirar fermento da sua casa espiritual, tirar o pecado da sua casa espiritual, porque Cristo está voltando. E aquele que fazia obra servil era morto e afastado do arraial dos santos. E assim vai acontecer na última hora. Aqueles que não estiverem apercebidos com os sinais no mar, sinais no céu, vai passar por esse período, não vai ver o anticristo ascender, né? Essas pessoas estarão perdidas, mas a igreja de Cristo que recebe o toque de trombetas correto se prepara para esse dia. Amém? Irmão, quero dizer que eu amo você, se você é preterista, milenista, midiomeso, pré-tribulacionista ou pós que pensa como a gente, amo você de coração. Nós estamos aqui para servir vocês e saiba que não é um sacrifício nenhum, é um prazer poder servir os nossos irmãos em Cristo. Essa é a missão do Papo com Deus, edificar o corpo santo, o corpo de Cristo, né? Preparar a noiva de Cristo e preparar a morada do Pai na eternidade. Quero lembrar você que agora em abril nós estamos indo com o grupo do Papo com Deus lá para o Nordeste, vamos pousar em Aracaju, vamos descer depois o Rio São Francisco, vamos lá para Alagoas e vamos entregar bastante materiais, revistas gratuitas, materiais do Papo com Deus, vamos levar muito material gratuito para vários pastores ribeirinhos, muito material de evangelismo também, né? Alguns livros que nós compramos de evangelismo aqui, Paul Washer e outros títulos para abençoar pessoas. Então, se você puder comprar nossa revista ilustrada, o nosso curso do Apocalipse ou o dicionário do Apocalipse, que está incrível, acesse aí os nossos conteúdos, nos abençoe. Toda vez que você compra um, nós podemos entregar 2 gratuitos. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.